Fala, locador! Me chamo Yuri Sanford e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco aqui do sistema de gestão para locadores de veículos Loca Smart Pro. Um sistema que atende locadores de carros e também locadores de motos. A plataforma é completa, vai atender a todas as modalidades de locação. E eu vou começar aqui um pouco falando sobre o nosso site, né, o nosso site principal, que mostra aqui um pouco do que é que a gente faz, né? Tem aqui o aplicativo do locatário, que é uma ferramenta que o seu cliente, o seu locatário pode utilizar para poder fazer o envio de vistorias, troca de óleo, copiar Pix para pagamento, acompanhar o contrato e por aí vai. Uma excelente tecnologia totalmente integrada aí ao sistema de gestão que você, locador, vai utilizar. Descendo aqui um pouco, tem o nosso impacto, né, em números, são mais de 5 mil locações gerenciadas, são mais de 30 milhões em veículos geridos e mais de 200 clientes, né, 200 locadoras que confiam aqui no nosso trabalho e estão utilizando o Loca Smart Pro no seu dia a dia. Um pouco das funcionalidades que nós temos: gestão de estoque, controle de frota, controle financeiro, geração automática de contratos, integração bancária e por aí vai. Como é que a gente facilita em relação, né? Se você utiliza planilha, se você utiliza caderno aqui, é um pouco do comparativo entre essas ferramentas de gestão e um sistema, realmente um RP de gestão, que é o que o Loca Smart Pro é. E aqui embaixo um pouco da nossa jornada, tá ok? Vamos entrar aqui no sistema, você clica aqui em entrar, ele já vai te levar para a página aqui de utilização do sistema. Atualmente encontra-se na versão 6.7.2, lembrando que fazemos atualizações quase que quinzenais, né, ali, às vezes até semanal, então talvez você pegue algumas mudanças em relação a hoje, mas vamos seguindo aqui. Se você não tiver conta no sistema e quiser testar a plataforma, é muito fácil, você consegue fazer isso tranquilamente, basta clicar aqui em cadastre-se agora e colocar os dados da sua empresa, o sistema já vai entrar na opção aí de testes, tá bom? E aí você vai poder testar com alguns recursos limitados, mas você vai conseguir de fato tá utilizando o sistema na prática aí no seu dia a dia. Bom, já tenho uma conta, vou fazer login aqui com a minha conta de teste, então deixa eu botar aqui o meu login e senha e vou clicar em entrar. Bom, quando o sistema entrar, a primeira coisa que você vai ver é o dashboard. Tá? O que é o dashboard? O dashboard nada mais é do que o quadro geral da sua empresa, ou seja, como se fosse assim, os totalizadores, calendários, enfim, informações assim no sentido mais amplo do seu negócio. Então aqui nessa conta de teste, eu tenho aqui 4 locações ativas, nenhuma encerrada, nenhum veículo disponível, ou seja, nenhum veículo aí que eu tenho que está em vacância, todos os meus veículos estão locados, tenho veículos em locações, manutenções que foram feitas, quanto que eu tenho aplicado aqui em veículos, multas, recebimentos a vencer, concluídos, e por aí vai, né? Chegando até mesmo a contabilização aqui de quantas vistorias eu fiz e quantas trocas de óleo eu registrei, né? Então são informações aí bem interessantes. Lembrando que essas informações são condicionadas a esse filtrozinho que você está vendo aqui em cima. Então você pode colocar, por exemplo, assim, nesse mês, como que está a minha empresa, você clica aqui em mês atual, e ele vai trazer as informações relativas ao mês atual aí da sua empresa, tá ok? Um pouco aqui abaixo, nós temos alguns dos lançamentos referente aqui aos aluguéis que estão compondo os valores acima. Então a gente tem aqui alguns que estão em atraso, outros que foram pagos, aqui são os vencimentos, aqui é o locatário e o veículo. Então, bem fácil, você consegue visualizar aí. Lembrando que isso é uma tela apenas de conferência, eu vou chegar na movimentação relativa a esse pagamento, então pode ficar tranquilo. E um pouco mais aqui à direita, se a gente clicar nessa setinha aqui para a direita, nós veremos aqui um pouco dos lançamentos, que basicamente é tudo aquilo que não envolve os aluguéis. Então nós temos aqui lançamento de seguro, temos estoque que eu comprei, temos manutenções que eu fiz, calção que eu recebi, seguro e rastreador que eu paguei e por aí vai, tá? E aqui um pouco à esquerda temos algumas descrições, aqui valores e vencimentos, tá bom? Para finalizar aqui nesse dashboard, nós temos o calendário de recebimentos, que nada mais é do que um calendário que vai indicar aí a incidência dos pagamentos por dia. Então temos aqui pagamentos a vencer, pagamentos que estão marcados como pago. Para ontem, né, nós temos aqui pagamentos que estão em atraso. Voltando um pouco no tempo, temos mais pagamento em atraso, mais pagamentos que já foram recebidos. Lembrando que isso aqui é referente aos aluguéis, tá bom? Entra nesse calendário de recebimentos apenas aluguéis. Outros tipos de lançamentos não vão estar entrando aqui, pelo menos não nessa versão atual. E para frente aqui nós temos como ver até mesmo o futuro, o que é que eu tenho para receber dia 3, dia 5, né, já de 2026 e por aí vai. Um pouco aqui para a direita nós temos o faturamento por veículo, né? Então cada pontinha dessa daqui é uma placa minha, e ele está dizendo aqui o meu faturamento. Então teve placa que eu faturei R$ 5.000 e teve placa que eu só faturei aqui, que é essa DQW, R$ 260. Possivelmente é uma placa relativamente nova aqui na minha locadora. Aqui é a parte de custos, lembrando que o sistema ele vai atender qualquer tamanho de locadora. Hoje nós temos clientes que possuem 2, 3 placas, há clientes que possuem 800, 1.000, 1.200 placas. Então o sistema ele é totalmente adaptável e totalmente escalável para qualquer tamanho, então não se preocupe, seus dados vão estar seguros, a sua empresa vai conseguir escalar juntamente conosco. Aqui na parte de custos, da mesma forma, cada placa dessa daqui está exibindo aqui o custo total dela até agora. Então tem placas aqui que eu gastei R$ 557 e placas que eu gastei aqui
R$ 100. Então, da mesma forma que eu tenho placas de 540 e placas de 450. E aqui, por último, nós temos um gráfico que mostra o lucro. Então, quanto que você faturou, menos quanto que você gastou, tem o seu lucro. Então, tem a placa que mais está me dando lucro é essa HVF, que me deu 4.443 de lucro até agora. Então, você consegue ter esse indicativo. Eu tive prejuízo, né? Eu tenho uma placa minha aqui que está no prejuízo e algumas placas aqui que estão me dando 2.900, 1.050 de lucro. Então, aqui é o dashboard, certo? É uma visualização bem simples e intuitiva para você conseguir acompanhar o seu dia a dia. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no sistema é configurar o contrato de locação. Então, como é que a gente vai fazer isso? No caso aqui eu já tenho um contrato configurado, então vou só mostrar para vocês como que funciona, no mais aqui, a criação de um modelo de contrato, que é para o sistema conseguir gerar de forma automática o seu contrato. Então, quando você fizer uma locação, o seu contrato já vai sair montado. No caso, eu já tenho uma aqui, você clica em cadastrar, coloca um título, descrição, e logo em seguida, quando você informar o título e descrição, ele vai te levar para a tela, onde você pode anexar o seu modelo, e com esse modelo seu anexado, você pode configurar as variáveis. Então, aqui, por exemplo, as informações aqui do veículo, né? Eu posso colocar aqui o modelo, então aqui onde está o modelo, eu vou vir aqui na parte de veículos, que eu tenho aqui, veículos, eu coloco o meu modelo, eu arrasto para cá, a mesma coisa para placa, Renavan, cor, então você vai configurar o seu modelo de contrato aí, colocando tudo, tá? Informações do locatário, tá aqui o nome do locatário, tá aqui o CPF, lembrando que esse contrato que vocês estão vendo aqui é um contrato fictício, tá? Esse contrato, ele não tem validade jurídica, é um contrato unicamente exclusivo usado para testes, tá? Então, assim, o sistema não dispõe de um modelo de contrato pronto, você coloca o seu modelo, então o sistema gera com base no seu modelo, por isso que a gente tem que fazer essa configuração. E é justamente o que eu fiz aqui, onde tinha a informação do meu locatário. Você pode pegar, por exemplo, um contrato seu da sua última locação, no formato .doc, né, de Word, e jogar no sistema e configurar. Você vai substituindo, onde tem o nome do seu cliente, você apaga e coloca a nossa variávelzinha de nome. Tá, então aqui, por exemplo, eu tenho o nome do locatário, ó, você vai pegar e vai arrastar e vai clicar aqui e ele vai incluir. Então, por exemplo, aqui, só para a gente poder testar, ó, eu vou fingir que aqui não tinha esse nome, tinha, por exemplo, aqui Yuri, né, que era do meu último locatário, Yuri, tá, Yuri. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui e selecionar o Yuri, então deixa eu selecionar aqui, você vai colocar o nome. Pronto. E aí é assim que você configura o seu contrato. Temos vídeo de tutorial que explica exatamente o funcionamento. Inclusive está aqui. Entenda como funciona, você clica e vai ter um vídeo te explicando. Você vai salvar o contrato vai estar pronto para ser usado em locação, ativo, e agora é só começar a criar uma locação. Então vou voltar aqui no dashboard, vou vir em acesso rápido, criar a locação. Agora nós vamos criar uma locação dentro do sistema, acho que é o ponto-chave aí da plataforma. A gente vai colocar aqui um veículo. No meu caso, todos os veículos que eu tenho locado aqui, todos os meus veículos, os meus 4 veículos já estão locados, então por isso que está aparecendo nenhum disponível aqui para mim. Então eu vou cadastrar um veículo novo aqui agora. Então vou colocar aqui que é uma moto, vou colocar aqui uma placa, um Renavan, um chassi, e a marca do veículo vai ser uma Honda, uma moto modelo CG, deixa eu pegar aqui um modelinho aqui, pode ser uma 160 Titan, ano 2026, cor preto, e locatário, né? Eu já coloquei aqui as informações essenciais do meu veículo, lembrando que a qualquer momento você pode acessar o cadastro de veículos e lá mesmo você pode aumentar as informações, colocar vencimento de licenciamento, anexar o CRLV e anexar outras informações ao veículo. Aqui apenas para facilitar a implantação. Então, quando você for cadastrar sua locação, você coloca ali o veículo com as informações essenciais, o locatário da mesma forma com informações aqui essenciais, né? E depois, em outro momento, você pode acessar o cadastro do veículo, o cadastro do locatário, editar, e no caso do locatário, colocar vencimento de CNH para o sistema conseguir te notificar, anexar a própria CNH dele, anexar comprovante de residência, enfim. E no veículo você pode anexar CRLV, depois você pode colocar quanto que você comprou, por quanto você comprou, quando comprou e por aí vai. As informações que estão sendo exibidas aqui são apenas informações essenciais. Então, vou colocar aqui o nome do locatário, eu vou dizer, por exemplo, que é Yuri Sanford, vou colocar aqui um RG para ele, uma CNH para ele, o tipo do documento, se é empresa ou se é uma pessoa física, vai ser uma pessoa física, vou colocar aqui um CPF, um número de telefone e também vou colocar aqui um CEP, só para a gente poder conseguir prosseguir. Coloquei as informações aqui essenciais, tanto do veículo quanto do locatário, vou avançar.
Vou colocar, quando eu loquei essa minha moto aqui, né? Qual a quilometragem dela? Vou dizer que ela só tinha 1.000 quilômetros rodados. Vou colocar como que eu vou receber, pode ser por dia, por semana, quinzena, por mês. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou receber por semana o prazo mínimo da locação, né? Então, assim, normalmente os contratos de locação, eles possuem um prazo mínimo. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar que é de 3 meses, tá? Um prazo aí mínimo. Mas pode ser, se você trabalha com opção de compra, você pode colocar aí até 48 meses, lembrando que depois dá para prolongar. Então, eu sei que tem locações aí que batem 128, 160, 156. Então, assim, o sistema inicialmente limita em 48, mas depois você pode vir aqui e prolongar. Tem uma opçãozinha aqui de prolongar por mais X meses aí, e aí você consegue de boa, tá conseguindo atingir aí a quantidade de tempo que você precisa, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, que é uma locação de 3 meses. Vou avançar, valor do aluguel. Então, quanto que o locatário vai te pagar? No meu caso aqui, por semana, não vai me pagar aqui R$260. Valor da caução, se você cobrar. Coloca aqui que eu vou cobrar R$600 dele. Data que o veículo foi retirado aqui do meu pátio, dia 22, hoje. Data do pagamento, dia 22, hoje. Lembrando que podem ser dias diferentes. Você vai colocar informações de juros, né? Quanto de juros você cobra, se você cobra ao mês, se você cobra por dia. Eu vou dizer que eu cobro aqui R$10 por dia e uma multa fixa aqui de R$50, tá? Pode ser percentual também essa multa aqui. Lembrando que juros é um valor que é calculado por dia e multa é um valor que você vai cobrar uma vez só. Vou avançar aqui. Vou avançar. Só para eu demonstrar um pouco aqui a questão dos juros, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu comecei essa locação ontem, tá? Só para poder mostrar aqui um pouco dos juros para vocês. Então, comecei ontem, tem os juros de R$10 e uma multa de 50. Então é para aumentar R$60 lá na minha parcela de 260, então é para ficar aí na base de 320, né? Então vamos avançar aqui, o primeiro pagamento, que é o que está em atraso. Você coloca o seu modelo de contrato. Então aqui o modelo de contrato é justamente aquele que a gente configurou na primeira etapa. Então vou colocar aqui o meu modelo. Lembrando que você pode ter quantos modelos quiser. Então se você trabalha com opção de compra, com limite de quilometragem, enfim, você pode colocar quantos modelos quiser. Vou avançar. E aqui são algumas informações de lançamento, né? Então, se você recebeu o primeiro aluguel, você marca. Eu não vou marcar para a gente conseguir ver os juros, mas o valor da calção eu vou marcar. E esse outro aqui de definir tudo que eu já recebi do início até hoje como pago, como recebido, eu não vou marcar. Vou salvar. O que é que o sistema vai fazer aqui? Ele vai me dar 4 opções. Ele vai me dar a opção de ver o contrato. Então, se eu clicar aqui em visualizar, eu já estou vendo aqui o meu contrato montado com as informações aqui do meu cliente, tá? Então tá aqui, ó, as informações do meu cliente, Yuri, o número da identidade, o CPF dele, aonde que ele mora, tudo isso são informações que a gente cadastrou lá na criação da locação, lembra? E aí já saiu no contrato, ele já montou para mim aqui com base na minha configuração. Tá aqui a moto, ó, a placa, Renavan e por aí vai. Se eu procurar aqui no meu contrato, tem algumas opções de valor da semana, enfim, e tá tudo aqui, né? Se você procurar depois no seu contrato, você vai conseguir ver perfeitamente. Então, beleza, contrato gerado, segunda opção, ver os pagamentos. Então aqui eu tô vendo todos os pagamentos da minha locação e olha ali o primeiro pagamento. 320. Por quê? R$50 de multa, mais os R$20, né, os R$10 dos juros. E numa semana de 260, totalizou aqui os 320, da forma como a gente tinha previsto. Está em atraso, então aqui, a partir disso, eu posso só dar baixa no meu pagamento. Então está aqui, confirmado, pagamento recebido, certo? Aproveitando que nós estamos aqui na tela de pagamentos, só um parêntese, na realidade eu vou voltar aqui e vou concluir aqui um pouco a tela de locações para poder ir para pagamento. A gente pode realizar vistorias, tá? Então, no sistema, quando você entrega o seu veículo, você consegue realizar vistorias. Então, eu consigo colocar aqui a data, eu consigo colocar alguma observação e consigo ir anexar as imagens da frente do veículo, da traseira do veículo, lateral esquerda, lateral direita, pneus, painel e por aí vai. Lembrando que isso aqui se adequa, no caso aqui é uma moto, mas se for carro ele vai pedir mais informações. Depois que você registra uma vistoria, ela vai ficar salva aqui nesse módulo de vistorias aqui, e a partir disso você pode ficar consultando depois, acompanhando as imagens e por aí vai, tá bom? Temos também a opção de criar o login do locatário, então você pode colocar um e-mail e senha, por exemplo, aqui eu vou colocar yuri@locasmartpro.com.br e uma senha eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Salvar e pronto. A partir disso, o seu locatário ele pode acessar o aplicativo do locatário, né, que tem vídeo aqui também explicando como funciona esse aplicativo e fazer login com esse e-mail e senha. Só para mostrar um pouco para vocês, ele até já copiou aqui para mim o link para poder fazer download do aplicativo. E está aqui o aplicativo, né, um pouco das telas do app do seu cliente, onde ele pode acompanhar o histórico de pagamentos, enviar foto de troca de óleo, registrar vistorias e por aí vai. Então ele vai fazer login aqui com o e-mail e senha que a gente acabou de criar e vai conseguir acessar lá e fazer envio de, enfim, vistorias, ver contrato e por aí vai. Voltando aqui um pouco no sistema, a gente concluiu a alocação, vamos lá para o pagamento. Voltar aqui, pronto. Aqui nos pagamentos, né, a gente consegue ver toda a previsão de pagamentos desse cliente. Então aqui nós conseguimos tanto dar baixa nos aluguéis, né,
uma baixa, por exemplo. Quanto conseguimos gerar pendência. Então, nessa segunda opção aqui, eu consigo editar o meu pagamento, como também consigo gerar aqui uma pendência. Então, vou gerar aqui uma pendência, ó, de, por exemplo, ele tinha que pagar 260, ele pagou 210, então ele está me devendo 50 e ele vai pagar aqui esses 50 reais no dia 5, que é no outro dia aqui que ele devia ter pago tudo. Então, eu vou colocar aqui que é o restante e vou confirmar o pagamento. O que ele vai fazer? Ele vai dar baixa nos 210 que a gente recebeu e vai gerar a pendência de 50 aqui para o outro dia, que é o dia que eu marquei. No dia, eu só preciso ir lá e dar baixa. A partir disso, eu já marquei como recebido. Temos um botão aqui do WhatsApp. O que é que esse botãozinho faz, né? Quando você vem aqui em configurações, você consegue colocar a sua chave Pix aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma chave Pix, locasmartpro@gmail.com, certo? Vou salvar. E você consegue também configurar uma mensagem de WhatsApp. Então, olá, nome, pague a sua cobrança no valor de valor, né? Aqui nome eu vou só corrigir para nome locatário, igualzinho tá aqui em cima, nome locatário, valor com vencimento para vencimento e chave Pix, e vou colocar aqui a variável de chave Pix, conforme está ali na nossa legenda, tá? Se você observar, tem uma legendazinha aqui em cima, vou salvar e pronto. Quando eu voltar lá na tela de pagamentos, então se eu vim aqui no financeiro pagamentos, e eu consultar aqui só o meu locatário em questão, né, aquele locatário que a gente fez, então tá aqui o Yuri, e eu descer aqui um pouco e clicar aqui no aluguel do Yuri, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir para mim o WhatsApp, já com as informações que eu determinei. Ele só não passou aqui o valor, porque eu errei lá na descrição, deixa eu até fazer a correção aqui para tentar de novo, porque eu coloquei foi outro caractere. Então deixa eu botar aqui certinho, salvar. Agora vamos voltar lá no meus aluguéis, movimentos financeiro, pagamento, filtros, vou colocar aqui o Yuri, vou filtrar do Yuri e vou vir aqui em cobrar. E pronto, tá aqui. Olá, Yuri Sanford, pague sua cobrança no valor de 260 com vencimento para 11/1/26 e a chave Pix. Então ele deixou tudo conforme, tudo de acordo aqui com o que tá no meu aluguel, né? Dia 11/1 aqui, tudo certinho, certo? Então assim você consegue cobrar os seus locatários com facilidade. Lembrando que ele já vai abrir na conversa do seu cliente, tá? Então isso aí já adianta bastante, você não tem que ficar procurando o número, não tem que ficar montando conversa, enfim. Clicou, abriu o WhatsApp, envia a mensagem. Fácil, tá? Então mostrei aqui um pouco dos pagamentos, lembrando que aqui na central de notificações, ele vai te notificando de recebimentos vencidos, recebimentos que estão próximos de vencer, né? Algumas locações que já venceram também. Ele te mostra, tá? Ele te mostra também aqui vencimento de CNH, vencimento de licenciamento, despesas vencendo, tudo isso o sistema te mostra, tá ok? Bom, avançando aqui um pouco, a gente consegue configurar lançamentos aqui na plataforma, então eu vou puxar aqui um pouco dos lançamentos do mês de dezembro, tá? Então deixa eu buscar aqui. Todos os lançamentos aqui de dezembro, então tem alguns, né? Alguns lançamentos aqui tem o seguro, que eu paguei, né? No dia 1 do 12, aqui é o do vencimento, eu paguei dia 22. Temos aqui manutenções que eu fiz, né? Cada manutenção no sistema gera um lançamento financeiro. Temos estoque, que eu dei entrada no estoque, e aí ele gerou aqui para mim um financeiro do estoque. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em operacional, estoque de peças, né? Quando eu comprei esse estoque aqui de R$90, ele veio aqui na parte do financeiro e lançou para mim, né? Lembrando que isso aqui é de outro estoque meu que já foi, mas ele lança aqui certinho o valor de acordo com o que você fez lá. A parte de seguro aqui também você consegue registrar. Todas essas categorias que você está vendo aqui, você pode criar como quiser. Então, temos aqui no sistema um módulo aqui na parte de financeiro do cadastro chamado categorias. Nessas categorias aqui, você tem algumas por padrão, mas você consegue cadastrar quantas quiser. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar Prolabore, num valor aqui de... vou botar aqui uma cor verdinho aqui, uma descrição, pagamento de sócio e vou salvar, certo? E agora, se eu vim aqui em movimentos financeiros lançamentos e cadastrar um novo lançamento, a gente consegue colocar aqui um valor. Então, eu vou pagar um Prolabore aqui de 2.700, né? É uma saída, é uma despesa aqui da locadora, porque está saindo do caixa. Vai vencer aqui, data do vencimento, dia 24, certo? E vou colocar aqui Prolabore, pagamento de sócio, e vou colocar aqui. Você pode colocar na descrição, não vou colocar a descrição, aqui nesse caso aqui não vale a pena. E você pode colocar se está vinculado a um veículo ou a uma locação. No meu caso aqui, não está vinculado a nada, porque se trata de uma despesa da empresa como um todo. Mas se for, por exemplo, um seguro, você pode colocar aqui o veículo.
Se for, por exemplo, um valor que o locatário está te pagando, você pode colocar aqui na locação quem que é o locatário. Então esse vínculo, tem até uma mensagem aqui, o vínculo com a locação ao veículo não é obrigatório para a criação de lançamento. É possível registrar lançamentos avulsos sem qualquer associação ou vinculá-lo a uma locação ao veículo, se necessário. Então, você é totalmente livre, tá? O seu fluxo de caixa você controla como quiser. Se for um lançamento que vai se repetir, então você pode colocar aqui, então eu vou colocar, por exemplo, que vai se repetir por mês, numa quantidade ainda de mais 4 parcelas. Você pode anexar aqui um arquivo, uma nota fiscal, algo do tipo, ou uma imagem, se vier, né, a calhar aqui na criação da sua locação, e vou salvar. Quando eu fizer isso, ele vai gerar a primeira parcela pro dia 24 e vai gerar mais 3 parcelas aí pro dia 24 do 1, do 2, do 3 e por aí vai. Então, se eu vir aqui em filtros, colocar aqui, por exemplo, até o mês 1, né, até o final aqui do mês 1, e buscar, então ele está aqui já o Prolabore 2, ó. Prolabore 2, 2.700, para vencer aqui no dia 24 do 1, tá? E aí, quando eu pagar, eu só venho aqui em resolver lançamento. E aí, automaticamente, eu não cliquei, deixa eu botar aqui resolver, deixa eu filtrar aqui novamente e buscar, mas automaticamente, quando você resolver o lançamento, vou ver se está dando aqui uma falha de conexão, ele vai estar, pronto, confirmou. Ele vai estar reconhecendo a baixa do pagamento, colocando aqui quando foi pago, e a partir disso você consegue estar tendo esse controle do que é que saiu e do que é que está pendente de sair, que é justamente as informações que lá no dashboard ficam sendo exibidas, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma despesa, entraria aqui como despesa a vencer, mas aí acabou que entrou como despesas resolvidas, né? Porque eu já, de fato, paguei essa despesa. Que é uma despesa porque se trata de uma saída aqui do meu caixa. Avançando aqui um pouco, a gente consegue lançar manutenções aqui dentro do sistema, então é muito fácil fazer isso, você vem aqui na tela de manutenções, lembrando que você consegue filtrar serviços, então, eu quero saber a última vez que eu troquei filtro aqui no meu, na minha locadora. Deixa eu pegar aqui algo que eu tenha cadastrado, por exemplo, troca de óleo, deixa eu buscar aqui. Pronto. Então ele encontrou aqui uma manutenção que eu fiz, troca de óleo. Eu consigo avançar e ver aqui, ó, foi um óleo do motor, realmente foi feita uma troca de óleo nessa manutenção. Consigo ver aqui como foi pago, se foi à vista, parcelado, o dia do pagamento, o dia que foi feito, podem ser dias diferentes. Assim como o mecânico que fez, que no caso aqui eu botei um avulso, e observações, e também posso anexar aqui garantia, recibo e imagem. Vamos fazer a manutenção aqui, cadastrar. Você pode fazer a manutenção ordem de serviço, vai ser a manutenção mesmo. Posso colocar aqui o veículo. Vou colocar aqui, por exemplo, essa Titan. O odômetro, quando eu fiz, tinha 80 mil quilômetros. Peças que eu utilizei. Vou colocar aqui, por exemplo, uma do meu estoque. Ó, filtro do óleo. Vou dizer aqui que eu usei um a R$30. Aí, como é do estoque, ele vai debitar do meu estoque, que hoje tem 3 unidades. Vai passar a ter 2 unidades. Vou dizer também aqui que eu fiz uma troca de pneu. Então, uma unidade saiu a R$230. Inseri. E vou colocar aqui também os serviços, né? O serviço aqui de troca de pneu, que saiu vou botar aqui que saiu a R$20, tá? Porque ele já passou a troca do filtro junto. Vou avançar. Ele fala aqui para mim que peças que são provenientes do estoque não é contabilizada no custo da manutenção, o valor, pois já foi registrado no momento da entrada. Ou seja, quando você deu entrada no estoque, ele já contabilizou a despesa da peça. Então não faz sentido ele contabilizar aqui também, seria um custo duplicado. Então aqui no caso, ele trouxe o total de peça somente relativo ao pneu e à mão de obra. Totalizando 250, você pode editar, colocar, por exemplo, 220, porque eu tive desconto. Tá? E eu vou pagar aqui em 2 vezes. Ele foi feito esse serviço no dia 13 do 12, mas eu só vou pagar aqui a primeira, dia 22, que é hoje. Aí você pode colocar o mecânico, né, se você tiver cadastro, e vou colocar aqui uma observação de que tive desconto de R$30. Pronto. Pode anexar garantia, recibo e imagem. No meu caso aqui eu não vou anexar nada e vou salvar. A partir disso, o sistema já vai ter essa manutenção registrada aqui. Deixa eu limpar aqui a seleção e buscar novamente. Tá? Já vai ser aqui essa manutenção de 220 aqui, ó, tive desconto de R$30, beleza? E aí eu consigo acessar o financeiro dela lá, né? Tá aqui, ó, os dois valores, né? Como eu não dei baixa ainda, tá vencido aqui, e como tem hora, né? Como tá relativo à hora, já passou a hora desse lançamento, então eu confirmei aqui agora, e pronto. Já está aqui como resolvido, dia 23 do 12, valor de 110, e a segunda parcela aqui, a parcela 2 de 2, né? Já está prevista aqui para o dia 22 do 1 do 26, certo? Próximo mês. Então, dessa forma, eu consigo fazer manutenção e acompanhar meus lançamentos. Temos também aqui a opção de você estar registrando vistorias, como eu mostrei, né? E troca de óleo. A troca de óleo você registra aqui no sistema de forma bem fácil. Coloca a locação, por exemplo, a do Yuri. Um odômetro aqui da troca foi com 45 mil. E você pode colocar a data que foi trocada, vou dizer que trocou hoje, e foi utilizado o óleo Mobil 20W30. Registro, pronto. Observação, né?
você vê que está como criado por locador. Criado por locador. O que é que significa isso? Que foi criado pelo locador. Mas por que tem essa distinção de criado por locador? Porque tem a opção do seu locatário fazer o registro da troca de óleo. Então, o seu locatário, pelo aplicativo do cliente, ele consegue registrar a troca de óleo com foto e vídeo. Você vê que do locador aqui, ele não conseguiu. Né? Só dá para colocar ali qual foi o óleo, odômetro e data. Porque o locador, quando ele está registrando, ele não precisa de confirmação. Mas quando é o seu locatário que está registrando, você precisa garantir que foi feita a troca. Por isso que a gente tem um aplicativo do locatário que garante aí essa troca. Né? Então, por lá, o seu locatário consegue fazer um envio de foto, vídeo e vai chegar tudo para você no sistema e você vai poder aprovar, né? Se você tem que aprovar ou recusar. E aí ele vai ter que fazer novamente. Temos outros módulos aqui no sistema, como por exemplo o módulo de multa, que hoje é manual, mas ninguém sabe, quando você estiver vendo, talvez a gente já tenha automatizado para consultar direto no Senatran. Então aqui eu vou mostrar um pouco por cima. Temos a opção de colocar observações da infração, quem cometeu, o vencimento, e aí quando estiver próximo de vencer, o sistema te notifica, valores, e também aqui quem que é o responsável, que no caso é o Vicente Antônio Rezende aqui. Beleza? É um módulo manual, mas você pode ir dando baixa, né? Tem automação para a parte de gerar uma cobrança para o seu locatário. Então, se o seu locatário está te devendo, porque foi ele o responsável pela multa, você consegue parcelar lá em duas de 400, enfim, de acordo com o valor da multa, certo? E aí temos aqui os relatórios, né, que basicamente vai sintetizar para você tudo que você faz no sistema. Então dá para puxar relatório aqui, por exemplo, de fluxo de caixa. Então você quer saber, por exemplo, aí desde o mês de novembro até hoje, você pode filtrar por veículo, por locação, mas eu vou trazer de todo mundo. Quanto foi que entrou e saiu da minha empresa, né? Então eu posso colocar aqui para separar entradas e saídas, que eu não quero que traga pendência, eu quero que traga só de fato que eu dei baixa. Vai gerar um relatório aqui e pronto. Gerou um relatório, tudo que entrou e saiu aqui da minha locadora, dá uma noção de caixa aqui, fiquei com saldo de 6.513, tá bom. Foi 8.130 de entrada, faturamento, e 1.617 de despesa de saída. E aí tá aqui detalhando as despesas, foram manutenções que eu fiz com esse locatário aqui, mais manutenções, data das manutenções, foi feita também aqui, foi mais manutenção, né? Mas teve pagamento de seguro, pagamento de rastreador e por aí vai. E as entradas, 99% aqui foi aluguel e valor da calção, certo? Lembrando que esses filtros, eles são... deixa eu voltar aqui. Lembrando que esse relatório é totalmente configurável, você pode colocar para filtrar pelo que você quiser. Temos relatório também de despesa, que vai trazer só o que é despesa, e receita, que vai trazer só o que é receita, e é possível até mesmo filtrar por categoria. Então, quer saber quanto que você recebeu de calção? Você bota a categoria calção, gera um relatório, ele vai te trazer só o que é relativo à calção. No caso aqui, ele está trazendo aluguel, porque eu marquei de trazer também o que é pagamento. Então, se eu quiser trazer só os valores da calção, eu coloco apenas lançamentos e consigo gerar, e ele vai trazer aqui só o que é relativo a lançamentos, tá? Que no caso são só o que eu recebi de calção. Temos também a opção aqui de você colocar no sistema as suas manutenções, puxar aqui o relatório de manutenções, tá? Então aqui temos o relatório de manutenções realizadas, você pode gerar e ele vai te mostrar aí se a peça foi do estoque, né, quais peças foram usadas, quais serviços foram feitos, onde foi feito, quilometragem e por aí vai. Tá? O nosso sistema, ele é atualmente um sistema que conta com diversos módulos. Se você estiver vendo esse vídeo já em 2026, possivelmente nós já estamos aí com o módulo de emissão de nota completo, né, para atender a obrigatoriedade aí da parte fiscal, né, que a partir de agora, com a reforma tributária, locadoras de veículos de bens móveis serão obrigadas a emitir nota fiscal de serviço. Nós hoje, em 2025, nós já estamos trabalhando nisso. 2026, a partir de janeiro ali já vai ser uma exigência. Nós provavelmente já estaremos atendendo aí, né, prevendo um pouco o futuro, já que estamos trabalhando nisso hoje, a essa necessidade, tá bom? Temos integração com o Banco Asas, a expectativa é que tenhamos mais integrações ainda nesse ano de 2026, mas sempre mantendo a plataforma simples e intuitiva. Então foi isso, locador. Espero que tenha gostado do sistema. Qualquer dúvida pode contar com o nosso suporte, pode contar conosco. E é isso. Locador organizado usa Loca Smart Pro.